Olá, meu amigo, minha amiga. Muito bom a gente estar juntos, mais uma vez, nos apoiando desde os vegetais, que as árvores se apoiam umas às outras para resistir mais ao vento, às enxurradas, às enchentes. Nós também, nos rebanhos, nos vimos apoiando uns nos outros para nos defender dos predadores. E a humanidade também, a espécie humana também precisa, um indivíduo precisa do outro para sobreviver, para se aprofundar. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês. Eu preciso dos amigos encarnados e desencarnados. E por isso, primeira emoção, primeira mensagem que eu quero manifestar para todos é: muito obrigado. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos amigos espirituais. É muito bom estarmos juntos. O que quer que a gente tenha que atravessar será muito melhor juntos. Então, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por terem escolhido estarmos juntos. Roberta Emígio, Sara Regina da Costa, Andréa Salvadori, Luciano Nunes, Lúcia Torres Ferreira, Cristiane Edreira Lopes, Conceição Silva, Maura Regina Silva Severino, Orlando César Magalhães, Maria Inês Dias, Júnior Muleiro, muito legal você estar aqui, Júnior, Conceição Silva. É muito bom estarmos juntos. Não me canso de citar um ditado africano que fala que se a gente quer ir rápido, a gente deve ir sozinho, mas se a gente quer ir longe, a gente deve ir junto. E nós que estamos aqui queremos ir longe, queremos ir fundo, queremos ir amplo. Então, ótima decisão minha e de vocês e dos amigos espirituais de estarmos vivendo essa situação juntos. Muito bom. Então para que a junção física nossa seja mais, para que a nossa junção seja mais do que física, seja também mental, emocional, espiritual, a gente vai começar o nosso momento com uma oração. Para que a comunhão seja efetiva, para que nós estejamos como um hoje aqui nesse estudo, tá certo? Então, graças a Deus, graças aos amigos físicos, aos amigos espirituais, mas graças a Deus, nós hoje, só por hoje, conseguimos atender às nossas necessidades espirituais. Graças a Deus, hoje nós ouvimos a criança carente que jaz dentro de nós. E atendendo o choro dessa criança carente, nós hoje vamos nutri-la, vamos limpá-la e vamos acarinhá-la. Pensemos nós nos encontrando alegres, felizes com uma criança linda que vem efusiva em nossa direção, com os braços abertos, com o coração aberto, com o rosto aberto, num sorriso. Ela vem até nós nos abraçamos, giramos, giramos, giramos com o rosto colado nela. E só depois, quando
nos distanciamos um pouquinho, é que nós percebemos que essa criança é muito conhecida nossa. É a nossa criança. Que essa nossa criança somos nós. Hoje nós queremos nos reencontrar com a criança, alimentar, cuidar, acarinhar, até que o abraço seja tão forte, mas tão forte, que nós consigamos incorporar essa criança, trazer o homem novo, que é a nossa criança espiritual, para dirigir o homem velho. Porque Jesus nos disse, e hoje nós lembramos do Mestre ouvindo: somente aqueles que forem como crianças entrarão no reino dos céus. Graças a Deus, meus amigos, graças a todos os envolvidos, que nós hoje nos rejuvenesçamos, que hoje nós nos apequenemos, porque só quem nascer de novo entrará no reino dos céus. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom estarmos juntos, muito bacana, mais uma vez estarmos nos irmanando nessa posição. Hoje o nosso assunto é: bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8. É o início do Sermão do Monte, que se dá praticamente no capítulo 5 de Mateus todo, e que começa com as bem-aventuranças. E que lá no versículo 8 vem nos falar que são bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Então, nossa proposta nesse domingo de hoje, como em todos os domingos, é que a gente faça uma exposição nessa primeira meia hora, às 18 horas que a gente faça uma oração nos irmanando com diversas correntes espiritualistas da terra e de fora da terra, na hora do Ângelus. Que às 18 horas nós façamos uma oração e depois, logo na sequência, passemos as questões que uns aos outros pudermos nos levantar, nos estimular. Tá bom assim? Muito bem. Hoje o nosso raciocínio, o nosso estudo parte desse livro, Saulo e Paulo, que vocês veem aí na tela, e que nos inspira lá no capítulo 8, que é a cura da sujeira de coração. Vocês veem aí esse livro que veio através de nós. A gente perguntou qual era a parceria espiritual e a resposta foi que o nome não importa, então saiu com o meu nome. Mas é um livro que fala da transformação interior, porque Paulo é o símbolo da transformação interior. E esse capítulo em especial, apesar do livro todo tratar disso, ele vem nos falar dessa transformação de coração. Os que têm puro o coração, os que têm limpo o coração. Por que Jesus teria falado para nós limparmos o coração? Vocês acham que tem o coração sujo? Será à toa que tanta gente
mesmo em tempos de pandemia, ainda morre de sujeira no coração? Materialmente, porque muitas pessoas têm o coração entupido de gordura, mas também espiritualmente, porque muitos de nós temos o coração também entupido de sujeira. Será que nós sabemos disso? Será que nós entendemos que essa é uma nossa grande necessidade? Tomara que sim, tomara que hoje a gente consiga, como se dizia antigamente, e hoje é um sinônimo de velhice, tomara que caia a ficha. Não é verdade? Porque a ficha já acabou, veio o cartão e o cartão já foi embora. Praticamente ninguém mais usa telefone público e a gente ainda fala caiu a ficha. Tomara que hoje caia a ficha. Você acha que tem o coração sujo e precisa limpar? É muito comum que nas nossas casas, a gente fala da casa física para lembrar da casa mental, que nas nossas casas a gente só saiba que é acumulador de lixo quando precisa mudar. Porque no ato da mudança, nós, ao lidarmos com as nossas coisas, ao abrirmos armários, ao vasculharmos as nossas coisas, nós percebemos que tínhamos acumulado muita coisa inútil. Pois bem, agora nós precisamos mudar. E para mudar nós precisamos abrir os nossos armários. E abrindo os nossos armários nós precisamos ver quanta inutilidade nós temos acumulado nos armários da alma. Vamos lá? Nós, na vida, é impossível nós não lidarmos com a mudança. Nós o tempo todo estamos lidando com a diferença, com a mudança. E a mudança e o aprendizado, todo o processo de mudança, como a vida não dá saltos, da ignorância para o conhecimento, da não habilidade para a habilidade, não existe isso, ninguém evolui de uma hora para outra magicamente, mas sim com conquistas gradativas. É impossível aprender algo, desenvolver algo sem a convivência com o erro. Nós todos que estamos condenados pela vida a crescer sempre, a aprender sempre, a melhorar sempre, estamos também condenados pela natureza do próprio processo de crescimento, de aprendizado, a ter que conviver com o erro. Essa ficha, nós precisamos que caia. Precisamos naturalizar o erro. Vamos ver isso ainda. Mas a não naturalização, a não compreensão do erro, fez com que a gente acumulasse lixo. Isso é extremamente importante que nós percebamos. Porque senão a gente não abre o armário. E é uma tragédia nós mudarmos de casa sem olharmos o que trazemos dentro do armário. Muito ruim, porque aí a mudança vai ser apenas externa. E nenhuma mudança externa é mudança. A mudança só é mudança quando ela parte de uma mudança interna. Claro. Então nós precisamos abrir nossos armários. E hoje o convite é para nós avaliarmos como nós temos guardado emoções ruins a partir da má convivência com o erro. A má convivência com o erro, quando o erro é dos outros, faz com que a gente acumule nos nossos corações, nas nossas almas, o quê?
Quando os outros erram conosco, nós guardamos mágoa. E a mágoa é o quê? Lixo espiritual. Como é impossível viver sem que os outros errem conosco, e os outros não erram pouco conosco, erram muito, todas as semanas. Talvez todos os dias tenha alguém que erre conosco, e se nós guardarmos mágoa de todos os erros que erram conosco ao longo de uma semana, nós estamos cheios de lixo. Ao longo de um mês, ao longo de vários anos, entupidos de lixo. E a consciência espiritual nos diz que nós já temos milhares, eu vou repetir, milhares de encarnações, milhares de vidas para chegarmos até onde nós estamos hoje. E ao longo de milhares de vidas, quantas mágoas nós temos guardado no nosso coração? Quanto? Mas não são apenas os outros que erram conosco. A nossa obrigatória convivência com o erro faz com que nós tenhamos que lidar com o erro que nós cometemos com os outros. E aí também há uma maneira ruim de lidar com o erro que parte de nós. Quando nós erramos com os outros, nós costumamos guardar culpa. E a culpa é o quê? Lixo espiritual. E como nós também não conseguimos passar uma semana, às vezes nem um dia, quase sempre nem um dia, sem errar uns com os outros, quanta culpa será que nós temos armazenado ao longo de uma vida, ao longo de várias vidas, ao longo de milhares de vidas? Como estará a nossa alma, o nosso corpo, reflexo da desarmonia da nossa alma? Como estará a nossa vida tendo que carregar tanto lixo espiritual, tanta inutilidade? Meu amigo, minha amiga, uma das atividades mais ricas nesse tempo de pandemia é exatamente isso: abrirmos nossos armários físicos, ver o que já está lá há muito tempo sem necessidade de estar, roupas que não usamos mais, calçados que não usamos mais, agasalhos que não usamos mais. Olhar a própria despensa e ver se não temos juntado e comprado e tornado imprescindíveis alimentos que na verdade não são necessários. Olhar as nossas casas e ver se não existem aparelhos demais, se não existem coisas demais que a gente precisaria simplificar, que a gente precisaria se desapegar. É extremamente importante, simplificador, limpador energeticamente das nossas casas. Se você nunca ouviu falar de Feng Shui, é uma técnica de limpeza espiritual que você precisa conhecer, porque parte da limpeza material das casas e dos ambientes. O Feng Shui fala, por exemplo, numa simplificação muito grande, que numa casa, quando há um quartinho da bagunça, energeticamente aquele quartinho da bagunça concentra uma desarmonia. Que num quarto, quando ele está todo organizado, mas tem uma gaveta, uma parte alta do armário que está uma bagunça, aquela parte alta, aquela bagunça espalha uma desarmonia pelo quarto todo. E isso tem um paralelo completo
com relação às nossas almas, porque assim como o quartinho da bagunça junta ratos e baratas, a nossa bagunça espiritual também atrai seres desarmonizados, influências espirituais perniciosas. E assim como você, para não ter ratos e baratas dentro de uma casa, precisa higienizar a sua casa, nós também, para não sofrermos más influências espirituais, precisamos higienizar a nossa alma. Higienizar a nossa alma. Olha que coisa linda. Agora nós entramos naquele momento em que alguns de vocês, talvez todos, estejam naquele momento de fazer a pergunta: ok, Maurício, para higienizar a minha casa, eu sei o que fazer. Preciso enfrentar as minhas bagunças. E para higienizar a alma, a mesma coisa. Todos nós precisamos, nesse momento, enfrentar as nossas bagunças. Senão a casa, a vida, o mundo não muda se nós não mudarmos, se nós não higienizarmos nossos corações. Ah, mas como eu faço isso? Se o grande médico das almas é Jesus Cristo, a grande receita que esse médico deixou, apesar de que não foi ele que escreveu, foram seus auxiliares, é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver que produtos de limpeza da alma Jesus nos deixa prescritos no Evangelho? Para aqueles que receberam o erro dos outros e armazenaram mágoas, qual é o remédio que está nos evangelhos? Qual é o remédio de limpeza de corações magoados? O perdão. Ah, mas esse perdão para nós é sempre um mais e. A gente sempre... Ah, mas é difícil. Não é. Difícil é viver com mágoa. A mágoa no coração e no espírito necessariamente se transmitem para o corpo, que adoece, que desarmoniza, que faz sofrer muito. Então, difícil não é perdoar. Difícil é viver com mágoa. O outro produto de limpeza fundamental, que é para quando nós erramos com os outros, chama-se arrependimento. Os evangelistas todos, assim que começam a descrever que Jesus caminhava pelas aldeias e cidades à volta do lago de Genezaré, do Tiberíades, eles resumem a pregação de Jesus com esse remédio da alma voltado aos corações culpados. Quem errou deve fazer o que se não culpar-se mais? E para limpar essa culpa do coração deve fazer o quê? Dizia Jesus, e resumiram os evangelistas a toda a sua pregação a poucas palavras, dizendo: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Que fica claro então que para a gente alcançar o reino dos céus é preciso arrepender-se. Maravilhosa ferramenta, maravilhoso remédio para nos limpar das nossas culpas. Sem arrependimento, não adianta pedir desculpas. Vocês não conhecem pessoas que pedem desculpas sem se arrepender? Aí é só da boca para fora. Aí não transforma. Aí é só uma convenção social.
E assim ninguém muda. Por hipocrisia, por verniz social, ninguém muda. Ao contrário, se enraiza na doença, na desarmonia. Então, precisamos pensar sobre esse segundo maravilhoso remédio da alma. Assim como o perdão está para a mágoa, o arrependimento está para a culpa. Usemos esses dois remédios prescritos por Jesus. Para quê? Para limparmos o nosso coração. Por quê? Porque se a gente não limpa, como disse o mestre, se você alguma vez... mas eu vou à minha religião, será que eu não limpo assim? Olha o que Jesus disse: se você está indo para a sua religião, mas lembra de alguém que tem uma diferença com você, largue a sua oferta no altar e vá correndo, vá imediatamente se reconciliar. Reconcilie-te já com teu adversário, para que ele não te denunciando, você não seja julgado, e sendo julgado não seja encarcerado, e não sendo encarcerado não fique preso por muitos anos. Nós precisamos nos reconciliar quando? Já, segundo Jesus. Porque a matéria é uma expressão do espírito, e assim como o isolamento de alma que nós já vivíamos se materializou com o coronavírus, a necessidade de nos ligarmos de coração aberto se materializou com a necessidade de pensar no outro, trazido pela pandemia. Também as nossas mágoas e as nossas culpas se manifestam e vão se manifestar em patologias individuais e coletivas. Está previsto que, além dessa pandemia, que foi o primeiro ceifador, que venham outros. As mensagens espirituais dão como certo que, por exemplo, em 2 anos nós vivamos um novo ceifador, ou seja, uma outra grande dor coletiva, mas que a intensidade, a direção e a forma com que cada um vai viver essa outra dor coletiva, porque nós já não vivemos da mesma forma essa primeira pandemia, a segunda também não será assim. Aqueles que tiverem se aberto de coração, purificado o seu coração, viverão de uma forma muito mais leve do que aqueles que se enraizaram e se apegaram e se enrijeceram nas suas mágoas e nas suas culpas. Não é lindo a gente reconhecer a faxina espiritual que Jesus está nos propondo? É por isso que tem a própria reencarnação, porque nós nos mostramos incapazes de nos arrepender e de perdoar, e aí Deus nos deu a infância. O que é a infância? É o esquecimento do passado. E é com a infância na família que os inimigos, os enrijecidos, os que têm dificuldade de se perdoar e de se arrepender mutuamente, que a gente mama no inimigo, que a gente amamenta o inimigo, que a gente cuida e zela, mesmo que por instinto, daqueles que nós prejudicamos ou daqueles que nos prejudicaram. Mas se mesmo com o nascer de novo na matéria nós nos mostramos indisponíveis para nascer de novo no espírito, as dores só podem vir maiores. E para nós coletivamente também. Então a mensagem é de que Deus é amor. E compreendendo que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, é que apenas nos limpando pelo perdão e pelo arrependimento,
nós veremos Deus, veremos o amor em todo lado e nos relacionaremos com fraternidade com animais, vegetais, coisas e todos os seres humanos. Abramos-nos, meus amigos, para essa imensa e urgente faxina espiritual. Limpemos os nossos corações de tanta porcaria acumulada, porque com as nossas casas limpas, com as nossas mentes limpas, com os nossos corações limpos, nós veremos o amor. O amor brotará à nossa volta e nos libertará. Graças a Deus, que assim seja. 18 horas, pontualmente, e nós agora convidamos a todos a nos irmanar, a imaginar o grande movimento de confraternização na oração que acontece às 18 horas. Eu convido vocês a colocar na sua tela mental uma noite muito limpa, muito transparente, muito plena de estrelas. E você vai olhar dessas estrelas todas vindo para a Terra, porque são 18 horas, porque é a hora do Ângelus, correntes coloridas e luminosas de oração. Das mais variadas estrelas, numa velocidade muito maior do que qualquer nave consegue atingir, porque é a velocidade do pensamento e do amor, vindo até a Terra, os fachos de luz mais luminosos e coloridos que a gente consegue conceber. E essas luzes todas se misturam, se irmanam e envolvem a Terra numa cura profunda do organismo da Terra, dos seres que a habitam e que a compõem, dos seres materiais, vegetais, animais e hominais. E essa grande corrente luminosa e multicolorida vai entregando a cada um o que ele mais necessita, remédios de cura profunda. Mas essa luz não vem apenas de fora da Terra, na matéria, mas vem também da própria Terra, nas suas diferentes dimensões, também luzes que se somam às outras luzes, porque nas variadas dimensões, a começar pelas mais elevadas, também chegam para todos nós na Terra diferentes, poderosas, luminosas luzes. E que essas luzes todas vindo dos espíritos diretores do nosso planeta, se somando às luzes dos espíritos corpóreos de outros planetas, de outros sistemas, de outras galáxias, sejam finalmente recolhidas, acolhidas em nossos corações, incorporadas aos nossos seres, para nos dar coragem, para nos dar disponibilidade, para nos dar curiosidade, para nos dar alegria, para nos dar o perdão e o arrependimento. E assim, nos fazendo disponíveis ao nascer de novo. Que todas essas forças lindas, coloridas e luminosas nos ajudem a nascer de novo, a fazer com que os corpos hoje já adultos passem a carregar almas de criança. Sejamos crianças
disponíveis, amorosas e amáveis. A partir de hoje, não deixando mais pesar os erros, porque são crianças disponíveis, abertas, compreensivas de que ninguém aprende sem errar. Então não há por que aumentar, nem dramatizar, nem se apegar a erros. Renovemos agora o nosso compromisso com o acerto e não com o erro, com a luz e não com a sombra, com o melhor de nós e não com o pior. Porque o reino dos céus, a vivência com Deus, a visão de Deus está destinada àqueles que tiverem puros os seus corações. Graças a Deus, que assim seja para todos nós, a partir de agora. Que esse nosso momento nos estimule a essa vivência transformadora, higienizadora de nós mesmos a partir dos nossos corações. Não é bom isso? Que assim seja, graças a Deus. Vamos ver o que vocês trazem para a gente hoje? Carmen Lúcia, Doroteia, Lazarine, Nilza Nascimento, Regina Passos. Transformar o coração, um grande desafio para a humanidade. É isso mesmo, Regina, nossa grande amiga. Mas sem transformar o coração, não há transformação do ser. E sem transformação do ser, não há transformação da humanidade. É ótimo ter essa certeza. Leila Ganem dizendo: abrir nossos armários, aceitar a mudança e tirar o que não contribuirá mais para nossas vidas. Tarefa urgente, não é mesmo? Isso mesmo. Vamos ver o que mais. Reforma íntima para ontem, diz a Graça. É isso mesmo. Margarete Machado, nossa Maria Augusta, nossos amigos, a Gleide, nossos amigos de Semente de Luz, lá na João Ramalho 158. Logo, logo, nós estaremos de volta. A Leila diz assim: reconhecer que por vezes também erramos. Saber reconhecer e tentar melhorar isso. Disse Jesus: apenas aqueles que tiverem sem pecado que atirem a primeira pedra. Gente, é muito pesado carregar pedras pensando em atirar nos outros. É muito... fere nossas próprias mãos essa mania de pegar pedras e apertar, prontos para atirar uns nos outros, como aqueles homens na praça. Ouçamos nas nossas almas, cada vez que a gente pensar em criticar um político, um vizinho, uma pessoa, que atire a primeira pedra apenas aqueles que estiverem sem pecado. Ouçamos isso nas nossas almas e certamente, como aqueles homens que eram tão enrijecidos, nós também, enrijecidos, seremos capazes de abrir mão das nossas mágoas e culpas, abrir mão dos apegos, abrir mão do homem velho que nos pesa, nos retém e nos adoenta, não é? O Evangelho é maravilhoso nos seus exemplos. Vamos lá? Juliana Oliveira, que se sente assim. Muito legal, Juliana. Quem não tem problema não tem solução, e se a gente não admite as nossas sujeiras, não tem limpeza. Ninguém limpa uma casa que acha que está limpa. A gente só limpa casas sujas. Então a consciência da nossa sujeira não é problema, é solução, né? Com a consciência da sujeira e com disposição, a limpeza vai acontecer. A Carmen Lúcia diz: magoamos e somos magoados todos os dias. O grande primeiro passo é reconhecer e querer mudar isso, sem dúvida. Dani João Xavier: consigo perdoar fácil, porém tem uma pessoa
que já me machucou demais com palavras e atitudes. Eu também errei, consigo perdoar, mas tento me manter mais distante com medo de acabar me machucando outra vez e por vezes paro para pensar e esse afastamento está dando certo. Sem dúvida, nós não somos obrigados a conviver com as pessoas que nos estão machucando, mas precisaríamos aprender a nos distanciar sem guardar mágoas e culpas, aceitando o erro como parte do nosso aprendizado, parte obrigatória do nosso aprendizado. Especialmente, a pandemia aumentou muito as situações de violência doméstica. Isso precisa ser falado. Ninguém que sofre situações de violência deve, a título de estou pagando os meus karmas, se humilhar, se submeter a situações indignas. Ninguém veio para a Terra para ser humilhado, mas também ninguém veio para a Terra para se envenenar. Que nós tomemos quaisquer decisões de separar ou de continuar, de reiniciar ou de findar os relacionamentos, sempre com o coração limpo. As pessoas erram porque foi o que elas conseguiram fazer. Se elas nesse momento não conseguem mudar e continuam te ferindo voluntariamente, é lúcido, é legítimo falar chega. E isso não é contra as leis de Deus. Contra a lei do amor é apenas a mágoa, a culpa, o rancor, o ódio. E às vezes ficando numa relação, esse veneno só vai se multiplicar. Então, mais importante que permanecer ou se distanciar é o coração limpo, não é? Que é a nossa lição de hoje, dada por Jesus. O perdão é libertador, diz a Leila Gunning. Que mais? Rita de Cássia, Cleonice, Margarete Machado. Está na hora da faxina interna. Sem dúvida. Sem faxina interna, não vamos nos cansar de repetir. Sem nós limparmos o coração, não vamos ser outros. Se nós não formos outros, o Brasil, o mundo não se transformará. E cada um deles, mundo, países, cidades, famílias e pessoas que não nos transformarmos com essa dor, estarão exigindo dores maiores, porque Deus nunca desiste de nós. E se nós não nos abrirmos com chamados intensos, chamados mais intensos precisarão vir. A dor é uma triste opção nossa. Que assim não seja, não é? Que nós nos abramos agora. Vamos ver aqui mais. Juliana Oliveira, Carvalho, Júnior Moleiro, Conceição Silva, Cecília Fátima, Margarete. Vamos nos dar a oportunidade de conhecer o amor verdadeiro. E Jesus deixou claro que para nós conhecermos, vermos a Deus, que Deus é amor, nós precisamos limpar o nosso coração. Então, essa oportunidade maravilhosa, a colocação da Margarete, vamos nos dar a oportunidade de conhecer o amor verdadeiro. Isso só vai acontecer com a limpeza dos nossos corações. Quem esperar que com mágoas e culpas vai conseguir ver o amor que passa todos os dias à nossa frente, vai se iludir. Nós só veremos a Deus quando purificarmos o nosso coração. É a lição de hoje de Jesus. Carla Bertazzo, Eliette Fraga, Rita de Melo Monteiro, Jô Correia, Carmen Lúcia. A pessoa enraizada sofre
Será que essa pessoa não quer se enxergar? Mais fácil colocar o erro no próximo e esperar que elas peçam perdão? Sem dúvida, nós temos tido essa triste opção de colocar os problemas das nossas vidas na mão dos outros, de nos vitimizarmos. Esse é um vício mental que precisa ser extirpado urgentemente. A revelação dos Espíritos dizem que não existe uma vítima gratuita na Terra. Ninguém sofre algo que não precisava passar. Não cai realmente uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Por que então ficar brigando com a vida? Rejeitar as pessoas como más e colocarmos-nos como vítimas nos paralisa, nos imobiliza com mágoas e culpas. Não, todas as dores, todos os males aparentes vêm para o nosso bem. Todas as situações desagradáveis encerram lições. Deus nos fala através da dor. Primariamente Ele nos fala através do amor, mas se nós não ouvimos, Ele precisa nos falar com cada vez mais ênfase. Nunca Deus deixa de ser amor, apenas vai permitir que mais ênfase venha para nós para ver se a gente acorda do nosso sono pesado. E se a gente não acorda, um chamamento mais forte precisa ser feito. Andréa Salvatore, gratidão. Suas palavras nos fazem repensar, refletir, nos fazem acreditar que somos capazes de nos transformar, mesmo que em algum momento percamos a esperança. Somos capazes. Deus não ocuparia uma carteira da sua escola inutilmente, desnecessariamente, se não houvesse uma real possibilidade de nós nos transformarmos. Milhões, bilhões de almas queriam estar encarnados aqui. Deus nos deu a graça de estarmos encarnados nesse momento, vivendo essas situações nos países e nas famílias e nos corpos exatamente que nós estamos dispondo nesse momento. Brigar com o país, brigar com a família, brigar com os nossos corpos, brigar com a vida, é brigar com aquele que nos deu a vida. Tão inútil quanto ingrato. E, acima de tudo, paralisante. Que assim não seja, não é? Vamos lá, Rosimeire Afonso, Margarete Machado, nos desejando paz, Maria José Sobral, nossa grande amiga de infância, Márcia Marques Albino, graças a Deus, paz e amor, Leila Ganem, confesso que a conjuntura política atual está prejudicando minhas limpezas da alma. Muita insanidade gera grande tristeza. Como conseguir não ficar tão chocada com isso? O outro. Qual a função do outro nas nossas vidas? Psicologia e espiritualidade confluem para uma imagem que é muito útil. E eu vou tornar essa imagem uma história. Imagina que eu estou numa casa. Essa casa é a minha vida. Eu estou com uma casa com mais alguém e eu começo a reclamar dos quadros que estão na minha casa. Que quadro feio, que quadro escuro, que quadro horrível. Aí ando mais um pouco, que quadro feio, que quadro escuro, que quadro horrível. A primeira coisa que o meu amigo do lado vai perguntar é: Maurício, você não está na sua casa? Esses quadros não são seus? Em segundo lugar, ele vai nos dar uma cotoveladinha e vai falar: Maurício, esses quadros que você está chamando de escuros, feios, horríveis,
não são quadros, são espelhos. Espelho é a grande imagem, a grande figura que psicologia e espiritualidade usam para falar do papel do outro nas nossas vidas. Se Deus permitiu ter os políticos que estão nos dirigindo hoje, nas prefeituras, governo do estado e país, se Deus nos permitiu ter as lideranças no mundo artístico que nós temos hoje, no mundo esportivo que nós temos hoje, é porque eles nos prestam serviço. E quem olhar os quadros e ficar apontando e quebrando os espelhos, vai atrair o que para a sua vida? O senso comum fala que quem quebra espelhos traz 7 anos de azar. Pode trazer muito mais, pode trazer 70. Porque você está jogando uma vida inteira fora por não conseguir ver no espelho o quadro necessário para você melhorar. Os espelhos todos, o outro, é sempre colocado na nossa vida para nossa melhora. Para nossa melhora. Cada vez que você tender a criticar, a apontar o outro, lembre-se que para cada dedo apontado para o outro tem 3 apontados para você. Que o outro está colocado para o Brasil, para São Paulo, para a tua cidade, no teu casamento, na tua família, para você se rever. Ao invés de culpar os quadros, veja que eles são espelhos e diante do espelho não quebre, não se revolte, não acuse, mas use para pensar, e eu? Diante de um político corrupto, pergunte-se das suas corrupções. Diante de um político intolerante, pergunte das suas intolerâncias. E assim você se tornará melhor. Assim você aceitará o remédio e as lições que Deus está colocando na sua vida. Ao passo que, culpando os outros, você continuará imóvel e paralítico na sua posição de único virtuoso do seu casamento, da sua família, do seu estado ou do seu país. Será que você é o único brasileiro que não tem intolerância, que não tem corrupção? Ou será que Deus errou ao nos dar esses professores? Fica para cada um pensar, não é? Difícil a limpeza, mas de máxima urgência, fala a Graça Fonseca. A Diana Costa: há uma lei divina que rege os mundos e os seres. Então significa que você pode escolher as notas, mas a pauta é de Deus. Sem dúvida, o enredo está colocado. Dentro dele, como você vai viver as situações é tarefa sua. Tudo o que acontece na nossa vida é programado para o nosso exclusivo bem. Viver essas situações de alma aberta, disponíveis ao aprendizado, é a nossa grande tarefa. Buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Muito legal, Diana. Lembrando uma fala de Haroldo Dutra. Maristela Mota Morato: ficar atenta a cada momento aos pensamentos e julgamentos. Perfeito, perfeito, Maristela. Vou usar esse pensamento para encerrar o nosso momento aqui. É uma maravilhosa receita isso que a Maristela trouxe para todos nós. Ficar atenta a cada momento aos pensamentos e julgamentos. Não basta falar e fazer. Nós precisamos o tempo todo nos olhar, atuar e nos olhar.